A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estaremos aqui falando sobre uma aula muito importante também, muito proveitosa. Ela se encontra na unidade 10, a lição de número 10, do dia 4 de setembro de 2022, e vai falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, será relevante aqui na nossa aula apenas um tema, porque a mordomia cristã, ela tem vários aspectos. E já no início eu quero mostrar para os irmãos e para as irmãs que estão nos acompanhando que nós já falamos em outra oportunidade sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Essa revista aqui, ó, essa lição, nós falamos sobre vários temas e dentre eles o dízimo, que foi salientado. Dentre os temas que foram tratados aqui, nós falamos naquela época sobre a mordomia do corpo, da alma, do espírito, a igreja local, a mordomia da igreja local, as obras de misericórdia, o cuidado da terra, a adoração, tempo, trabalho e finanças. Todos eles relacionados à mordomia cristã, tá bom? Então nós já falamos, e dentre esses temas que eu citei, o dízimo era um dos temas, dízimos e ofertas, ok? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, depois você pode reportar a esse livro. Deixa eu dar só uma conferida aqui, qual lição que nós abordamos sobre o dízimo e oferta. Nós abordamos na aula de número 7, capítulo 7, aonde foi falado sobre dízimos e ofertas dentro dessa lição, tá bom? Então vamos lá. A sutileza contra a prática da mordomia cristã, o textuário vai dizer: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. A verdade prática, contribuir financeiramente para a obra de Deus, é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Então, 4 palavras-chave aqui. É mais do que um dever, é um privilégio. Por questões de gratidão pelas bênçãos recebidas. Gênesis capítulo 14, do 17 ao 20. Nós vamos ver aqui o episódio da batalha de Abraão contra o rei Quedorlaomer, né? O rei de Sodoma saiu ao encontro e depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Em primeiro plano, aparece o episódio da guerra. Em segundo plano, versículo 18, aparece a imagem, a figura do rei de Salém, que era Melquisedeque, e também era sacerdote do Deus Altíssimo. O versículo 19, e o abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, ou seja, engrandecendo o nome de Deus na pessoa e na vitória de Abraão, porque foi Deus quem deu a vitória. E o versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo, tá? Antes da lei mosaica. Vamos lá, dentro da introdução. Dentro da introdução, nós temos alguns parâmetros aqui que você pode tirar.
O autor ele deixou muito bem claro que isso está baseado na doutrina bíblica da mordomia cristã, tá bom? E dentro dessa questão nós vamos entender que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, tá bom? Então, essa questão da mordomia cristã relacionado às bênçãos concedidas através das ofertas e dízimos são resultados de uma boa administração, porque nós estamos como despenseiros ou mordomos da casa e dos bens dessa casa, ok? Então vamos lá. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para sua infidelidade. A prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão, tá bom? Então o autor ele vem já nos anunciando essa grande ideia da gratidão, do que? Das bênçãos recebidas, das bênçãos dispensadas a esses cuidadores, que no caso somos nós. Essa mordomia cristã, ela não está atrelada somente a esse contexto, mas como eu já falei aqui, a questão do cuidado da terra, quando vai falar sobre a mordomia cristã, do cuidado da terra, é isso. É Deus providenciando o necessário e o útil para o ser humano através das coisas criadas. Então nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão, tá bom? Então vamos lá. Conhecendo o evangelho da barganha. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Segundo a Pedro 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. As técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Tá? De tudo o que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. É a velha prática da famigerada teologia da prosperidade. Primeiramente, falando sobre barganha, nós estamos aí em um período eleitoral. Se você fizer uma busca muito rápida aí no site do TSE, na prestação de contas dos partidos políticos e também de doadores, você vai ver ali um número bem assustador. Né? Vamos falar de barganha aqui. Lá no site do TSE está mostrando que as pessoas, os candidatos que fizeram investimentos com recurso próprio, ou seja, pegaram dos bens do dinheiro pessoal e aplicou na própria conta CNPJ, que é aberta quando uma pessoa é selecionada pelo partido para concorrer a uma vaga. Então ele recebe um CNPJ, quem já participou de campanha sabe do que eu estou falando. E esse CNPJ tem uma conta que é vinculada a ele, até só no período da campanha. E você vai ver lá que há doações de 46.172.000 reais, mais de 46 milhões, investidos de recursos próprios para ele mesmo. Nós vamos ver também que pessoas físicas doaram. E essas pessoas físicas doaram mais de 102.039.065 reais. São pessoas físicas, CPFs, que contribuíram ou doaram parte de algum dinheiro para determinado candidato de forma direta, então isso tem que constar no TSE. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que dentro desse contexto existe a ideia da barganha, tanto por parte do candidato, quanto por parte de quem vai ajudar de alguma forma. Então, ou seja, eu estou te ajudando,
então lá na frente eu posso precisar de alguma coisa, então eu vou procurar caso você ganhe. Isso não está errado, desde que seja de maneira lícita, tá bom? Eu te ajudei, então agora eu estou precisando, eu vou atrás do vereador, eu vou atrás do deputado, eu vou atrás do senador, enfim, tá? Então é um direito seu, você contribuiu, você tem um direito também depois de exigir alguma coisa, desde que seja de maneira legal, ok? Que isso fique bem claro. A outra questão aqui é os recursos próprios. Se eu não tenho verba do partido, eu vou investir em mim mesmo. E com isso eu tenho o quê? Eu tenho a ideia da barganha. Eu vou investir para que eu possa ganhar alguma coisa depois, no caso, a eleição. Então existe uma barganha entre você mesmo ou de outra pessoa para você. E também o investimento do partido, que é também uma parte de barganha, porque ele investe determinado dinheiro em alguma pessoa, para que essa pessoa lá na frente possa ganhar, e com isso o partido ganha. Então é uma troca de barganhas, né? Então o que acontece? Para deixar bem claro que não é só no meio evangélico que acontece essa ideia da barganha. No meio político, no meio social, em todas as nossas áreas. Só que aqui, como nós estamos falando de um meio cristão, ele é mais perigoso, porque não existe esse viés de barganha, não deve existir o viés de barganha. E nessa ideia de barganha, a fé ela se tornou mercadológica. Eu vou fazer um vídeo essa semana falando sobre a teologia da prosperidade. Não perca, tá? Essa semana. E eu vou falar sobre o mercado da fé e a fé mercadológica, tá bom? Vai ser um conteúdo muito importante, muito interessante, que vai agregar muito à ideia da teologia da prosperidade. Entendendo tudo isso, nós vamos ver que a teologia da prosperidade ela vai surgir no século XIX, tá bom? Esse século XIX, alguns acreditam que surgiu na Europa a teologia da prosperidade, e não foi. Foi nos Estados Unidos, com a confissão positiva ou o movimento da fé. Isso está baseado na retribuição de Deus, ou seja, você faz alguma coisa para Deus e Deus retribui aquilo que você fez para ele. Então está dentro da confissão de fé e do movimento da fé, que são dois movimentos, ou o mesmo movimento, né, que tem nomes diferentes, e que iniciou-se no século XIX nos Estados Unidos. E dentro dessa questão, nós vamos ver que tem dois idealizadores, ao qual são Ezekiel William Kenyon, 1867 a 1948, data de falecimento, e Kenneth Eve Agin, que é de 1917 a 2003. Então nós vamos abordar esses dois nomes e como eles foram influentes na questão da confissão positiva ou movimento da fé, tá? Então nós vamos ver que esses dois homens tiveram um papel fundamental para o elaboramento dessa nova forma de pensar a cultura bíblica e também a questão social envolvida. Se você tem um país, uma localidade, ao qual existe um grau enorme de pobreza, então quer dizer que a teologia da prosperidade ela faz mais sentido para esse grupo de pessoas do que você pregar a teologia da prosperidade para alguém que já é rico. Embora isso chame atenção, mas as classes mais baixas desejam e almejam estar em uma situação melhor. Então é muito mais fácil, como o autor mesmo colocou aqui, que essas pessoas que são indoutas, são desprovidas de bens materiais, são mais atraídas por essa teologia da prosperidade. Com isso, o subtópico de número 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas, vai dizer que o outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isto quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Então nós vamos ver que a teologia da prosperidade ela vai redefinir o quê? O neopentecostalismo.
Nós já aprendemos isso. Primeira onda, 1910 a 1950. Segunda onda, 1950 a 1970. Terceira onda, 1970 até os dias atuais. Na terceira onda surge os neopentecostais, com esse viés, ou seja, a teologia da prosperidade ela vai redefinir o neopentecostalismo. Com isso, se os irmãos não sabem, a igreja pentecostal de Nova Vida, ela surgiu a partir do missionário Robert McAllister, né? E o Robert McAllister, que era o missionário e também pastor dessa igreja pentecostal de Nova Vida, é a última igreja do ciclo que vai de 1950 a 1970, porque ela vai surgir em 1960, tá? Então, do período de 1950 a 1960, você vai ver que ela é uma das últimas igrejas pentecostais que vai surgir nesse período da segunda onda, que vai dar abertura para as igrejas neopentecostais que vão surgir a partir da terceira onda. Porque aí vai dar vazão para a Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente, com Edir Macedo, que vai pegar um pouco desse viés que já Robert McAllister já pregava. Então você vai ver que é uma igreja totalmente focada no Rio de Janeiro, focada em pessoas de classe média alta, uma igreja que tem bancos não mais amadeirados, e nem de plásticos, mas almofadados. Uma igreja que não depende da ventilação natural, essa igreja já tem ar-condicionado, isso nós estamos falando da década de 60. Então é uma igreja que está nos grandes centros, que vai surgir como uma nova proposta, uma nova ideia. Eles não foram aqueles que trouxeram a teologia da prosperidade para o Brasil, mas eles deram assim um aporte para que ela ganhasse força a partir da terceira onda, tá bom? Então é muito interessante até você dar uma pesquisada depois para conferir Igreja Pentecostal de Nova Vida. Quem já estudou teologia sabe e entende a primeira, segunda e terceira onda, e ela está incluída aí no finalzinho da segunda onda e dá abertura para as igrejas neopentecostais. Tá bom? Então vamos lá. Então não é algo meritório, tá? Não é quem faz mais, quem doa mais. Como eu falei aqui da questão da doação, que eu usei como exemplo, tá bom? Só para os irmãos entenderem a dimensão da doação, baseado na ideia da barganha. Eu faço agora para mim ganhar depois. Então, dentro do meio pentecostal, está surgindo ao longo do tempo já essa ideia da barganha, ok? Vamos lá, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque, tópico 2. Lembrando, irmãos, que as aulas elas são muito específicas. Essa aula ela não vai adentrar em temas específicos do dízimo. Se você entrar em temas específicos do dízimo, eu aconselho a você não entrar porque não é o foco da lição. Se você quer saber mais, você pode consultar, por exemplo, aqui, ó, o dicionário bíblico Wycliffe, ele vai dar uma ideia bem interessante lá na página 572 e 573 do dicionário bíblico Wycliffe, e lá você vai ver o tema sobre dízimo. Ele vai explicar lá de maneira bem sucinta a ideia do dízimo, né? Mostrando ali que o dízimo pode ser também até resgatado, tá? Tanto ovelhas quanto cereais, né? Que se dava no tempo, ele poderia ser resgatado por um valor a mais. Então é interessante você ir lá, dar uma pesquisada se você tem o dicionário bíblico. Se você não tem, eu aconselho você comprar, tá bom? Porque é muito bom. Aí você vai ver aqui, ó, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Então, se você não entender a proposta do autor, você vai entrar em detalhes que não é o objetivo do autor. Primeiro ele está falando sobre o evangelho da barganha, ele está falando sobre os dízimos e ofertas como práticas legalistas e também como moeda de troca. Agora vamos falar sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Entendendo que dentro da ideia geral do dízimo, nós estamos em três pilares. Primeiro,
Reconhecer a bondade e soberania de Deus é o primeiro pilar da ideia do dízimo, tá bom? Segundo, o valor do próximo é o segundo pilar. Eu até ouvi uma vez um comentarista falando sobre Ananias e Zafira, Safira, né? E nesse comentário ele falou algo muito interessante. É uma conclusão baseada nos comentários dele, tá? Ele dizia o seguinte, que a morte de Ananias e Safira não estava vinculada ao ato de mentir, tá? Eu não estou mudando o conceito ou afirmando que é isso. Mas ele trouxe essa ideia que me chamou muito a atenção. Ele diz assim que a morte foi ocasionada pela a omissão de ajudar. Olha para você ver. Se você olha o contexto da igreja primitiva, você vai entender realmente que todos tinham algo em comum, tá? As pessoas doavam seus bens para suprir a necessidade daquele que não tinha. Então, quando Ananias e Safira, eles pegaram os bens e mentiram para os apóstolos, automaticamente eles estavam dizendo assim, olha, eu não vou ajudar o próximo, eu não vou alimentar, eu não vou vestir, porque aquele dinheiro era para ser usado para o próximo. Então, eu achei muito interessante essa abordagem, uma abordagem bem atual, que talvez não está relacionado à ideia que estava na mente deles, mas nos leva a um caminho bem interessante, porque realmente, na prática, aquele valor da venda seria para a manutenção da igreja, órfãos, viúvas, estrangeiros, enfim, pessoas que necessitavam da ajuda da igreja. Então, direta e indiretamente, essas pessoas iriam ser afetadas pela mentira que Ananias e Safira fizeram, tá bom? Então vamos lá. A doutrina bíblica está sob o ataque. E o terceiro pilar seria que nós estamos nos expondo à bênção de Deus. Então, primeiro, reconhecer a bondade e soberania. Segundo, o valor do próximo. E o terceiro é nos expor às bênçãos de Deus, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 1, o dízimo era uma prática da lei. Aqui nós temos a ideia da alegação contrária de que o dízimo não existe na lei mosaica, então os cristãos do Novo Testamento não precisam de praticar. Isso o autor já começa a nos mostrar aqui como forma de protesto e contestação da parte de alguns. Aí na página 72, o autor continua dizendo que a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. É um dos grandes argumentos do movimento pentecostal, né, da teologia pentecostal, ao qual afirma que Abraão, ele deu o dízimo de tudo, tá bom? Que ele havia pego, né, ganhado através da sua luta contra Kedorlaomer e os outros reis, então o despojo, né, os espólios, na verdade, e ele vai dar a parte do dízimo a Melquisedeque, tá bom? Aí nós vamos ver a questão de Jacó também, Jacó, Gênesis 28 e 22, que também antecedem a lei. Entendendo que, quando você olha no hebraico, azar, né, que é em hebraico, significa dizimar. E essa palavra dizimar, na verdade, deriva da palavra 10 ou ser rico. Então, a palavra dizimar, ela no hebraico é azar, e a palavra dizimar, ela tem uma derivação do sentido de 10 e também do sentido de ser rico. Então, a palavra dízimo por isso que está associado à 10ª parte. Então, todo animal que passava ali, o 10º animal era do Senhor. Se o pastor de ovelha quisesse dar uma de espertão e trocasse aquela ovelha boa, colocando ela na 9ª posição, de alguma forma ali, de maneira sorrateira, ele deveria dar tanto a 9ª quanto a 10ª ovelha. Então ele perderia as 2 ovelhas, tá? Então a 10ª parte sempre seria a do Senhor. Então vamos lá.
Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou nega devolver o seu dízimo: o amor ao dinheiro, né? Ele aborda aqui, depois nós vamos falar sobre esse versículo aqui na frente. Quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mal disciplinados, ou porque são extremamente apegados aos bens materiais. Olha o que o autor afirma aqui. Quando esse é um ensinamento oficial. Nem todas as igrejas ensinam o dízimo. Tem muitas igrejas pelo Brasil afora, e talvez eu esteja falando com algum membro aí de alguma igreja sim, que não tem no seu ensinamento oficial a entrega do dízimo, mas a oferta voluntária, ok? Então, dentro da ideia que o autor colocou aqui, eu queria ler, né, a página 119 da nossa revista, tá bom? Ele colocou aqui direitos e deveres, falando dentro dessa ideia de quando esse ensinamento é relacionado ao ensinamento oficial da igreja. Primeiro, ele vai falar sobre os direitos. E depois ele vai falar sobre os deveres na página 119. Nos deveres ele vai falar assim, ó. Cumprir o estatuto, bem como as decisões ministeriais, pastoral e das assembleias gerais. Contribuir voluntariamente com seus dízimos e ofertas para as despesas gerais da igreja. Tem um propósito. Atendimentos sociais, socorro aos necessitados, missionários, propagação do evangelho, empregados a serviço da igreja e aquisição de patrimônio e sua conservação. Já entendendo que no meio da sociedade nós já temos IPTU, IPVA, taxa de condomínio para quem mora em condomínio, eu moro, então tem a taxa, você tem que pagar. Você é obrigado a pagar. O IPVA é obrigado, o IPTU é obrigado, senão você perde o seu bem. Dentro da igreja, o que é ensinado aqui é que é uma contribuição voluntária. Mas essa contribuição voluntária, ela é baseada em princípios bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então, o ato, como eu já falei aqui sobre o tripé, sobre os 3 pilares, fazem com que a pessoa entenda e compreenda que é importante porque existe todo um trabalho envolvido na igreja. Temos que ter o controle administrativo, né? Os controles das contas. A igreja tem que sistematizar toda essa ideia, essa questão do dinheiro para que as pessoas tenham acesso de maneira transparente, que seja feito relatórios e tudo certinho, porque a gente sabe que tem corrupção, a gente sabe que tem líderes que pegam esse dinheiro, então a gente tem que tomar muito cuidado. Só você vai saber se você está realmente numa igreja que respeita os seus membros e faz a prestação de conta ou esconde, né? Não deixa ninguém saber, não faz declaração de nada e fica aquela coisa e as pessoas ficam inseguras. Então só você sabe o ambiente ao qual você está, se você tem confiança de dar o seu dízimo ou não, porque a confiança no Senhor a gente sabe que é certeira, tá bom? Então faça uma análise aí do ambiente ao qual você está. O dízimo como contribuição imposta. Nós vamos ver aqui que o autor diz assim, uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Há também aqueles que dizem que não devolvem o dízimo por ser uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Aqui é interessante porque o próprio autor do Wycliffe, o Wycliffe é da CPAD, tá? Olha o que o Wycliffe fala, tá bom? De maneira bem madura, sistemática, a gente tem que compreender isso. O Wycliffe vai dizer assim, ó, embora o Novo Testamento não prescreva o dízimo como uma obrigação legal, assim como existia no Velho Testamento, ainda é ensinado a ser feito de forma sistemática, liberal, abundante e alegre. Então olha para você ver como há uma nova configuração da ideia do dízimo. Não é uma imposição, mas é voluntário também. Só que essa voluntariedade é impulsionada tanto por aquilo que eu vejo que a igreja faz com dinheiro,
como ela utiliza, e eu entendo que essa forma de dar o dízimo é uma forma ao qual vai me beneficiar no sentido de o Senhor estar me abençoando, não como uma forma de troca, mas por uma forma de gratidão da minha parte que mexe com, entre aspas, né, o coração de Deus, porque Deus não tem um coração, tá? Então nós vamos... antropopatia, né? É quando eu dou sentimentos a Deus, né? Antropopatia. Então nós vamos ver essa ideia aqui, bem ilustrada pelo autor, e como, quando você estuda, é por isso que eu digo, estude a teologia pentecostal. Ela é fenomenal, ela é maravilhosa. O que acontece hoje são pessoas que confundem e misturam teologia pentecostal com calvinista, com judaísmo, e viram uma salada, meu irmão, que nem a gente entende o que o cara está falando. Tá? Então, quando você estuda a teologia pentecostal, o estatuto da igreja, você começa a compreender melhor, a entender a necessidade e o propósito, tá bom? Então, você vai ver que o autor, na revista, ele deixa bem claro também, no livro, se eu não me engano, a questão dos custos, dos gastos, daquilo que é envolvido. O seu copinho, quando você pega lá para tomar água, aquilo ali já tem um dízimo que foi investido, tá bom? A água, a luz, né, o púlpito, a igreja em si, o conforto de um ar-condicionado, enfim. Se no seu condomínio você paga e às vezes paga mais do que 10%, por que não contribuir, não dar, não ofertar com alegria esses 10%? Tem gente que dá até mais do que 10%. E Deus tem abençoado de forma especial e maravilhosa, tá bom? Fica aí ao seu critério e à sua observação. O tópico 3 vai dizer a doutrina bíblica da mordomia cristã. Dentro dessa ideia, a mordomia bíblica está no fato de que Deus é criador e provedor. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio 8:18. Provérbios 10:22 vai dizer: a bênção do Senhor é que enriquece. Ele não colocou o finalzinho, mas o finalzinho do Provérbios 10:22 diz assim: e não provoca sofrimento algum. Tá bom? Então, dentro dessa ideia da mordomia cristã, olha para você ver, você está no papel de um mordomo, de um dispenseiro que cuida daquilo que você recebeu e não é seu. Então você é grato por aquilo que você usufrui. A ideia de mordomo está ligado ao grego, né, que aparece na Bíblia, epitropos. Epitropos significa encarregado. E tem outra palavra que aparece também no Novo Testamento em grego, que é oikonomia. Dessa palavra, nós temos o significado de administração ou administrador da casa. Por quê? A ideia, quando nós falamos de mordomia cristã, e esse livro aqui, ele deixou muito bem claro essa questão, que nós somos o quê? Somos cidadãos do céu e cidadãos da terra. Então nós temos patrimônios tanto no céu para cuidar, para a gente não perder coroa, enfim, dons, e nós temos também as questões relacionadas à terra, que são os bens materiais. Além de sermos cidadãos do céu e terra, temos bens espirituais e bens materiais que nós cuidamos. Olha para você ver que fantástico, que maravilhoso é esse conteúdo e como isso nos explica. Eu lembro que na outra revista nós falamos muito sobre isso, né? A questão dos bens materiais. Vários versículos da Bíblia falam de bens materiais concernente àquelas pessoas que doam ou que você consegue, tá bom? Vamos lá, o subtópico de número 2, caminhando para o final, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Dentro dessa ideia, a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Dentro dessa ideia da mordomia cristã, nós temos 4 elementos que fazem toda a diferença na vida cristã, dentro da ideia da mordomia cristã, doutrina. Primeiro, a multiplicação. A multiplicação está baseada na fidelidade e também na generosidade.
você contribui, você ajuda o próximo, então há uma multiplicação. Isso é bênção pentecostal, teologia pentecostal. A outra base da mordomia cristã é a proteção. A proteção está no âmbito pessoal e profissional. Quantas pessoas fazem negócios equivocados sem orientação de Deus? Quantos negócios você faz particular e dá errado porque você se equivocou? Então há uma proteção pessoal e profissional. O alerta, o Espírito Santo, não faça isso. Não compre, não vende, não faça. Olha para você ver. A restituição está baseado naquilo que se perdeu, talvez numa tragédia, enfim, a lei da restituição. A colheita que foi embora por causa da chuva forte, por causa de animais, enfim. E a outra é a provisão, que está na prosperidade, ou seja, a prosperidade é viver a suficiência de Cristo. Então são 4 pilares que definem muito bem a ideia da mordomia cristã: multiplicação, proteção, restituição e revisão. Provisão, aliás, tá bom? Então, olha que interessante. Vamos lá. Aqui, na esfera ministerial também nós temos algo bem parecido, né? A administração das verdades de Deus encontradas aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, nós temos também esse trabalho de cuidar, zelar e propagar, porque nós somos despenseiros das verdades de Deus. Encerrando aqui, nós vamos ver a ideia de 1 Timóteo 6:10, porque em muitos casos a pessoa não dá o dízimo ou oferta, ou contribui de coração, porque ela é avarenta. Ela não quer distribuir, ela não quer repartir. Por isso que eu falei sobre Ananias e Safira. 1 Timóteo 6:10, nós vamos ver que o texto é muito interessante, que ele vai falar assim, ó, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, porque ele está falando sobre 1 Timóteo 6:10, onde diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A palavra dores aqui no grego é odune. Odune significa o quê? Simboliza uma vítima que cai dentro de um buraco com lanças. Nesse buraco, ele não tem escapatória. Por quê? Ele tem lanças afiadíssimas que o transpassa, ou seja, você caiu, você não consegue se mexer, você não consegue sair, você não tem esperança, você espera a morte. Então não tem escapatória e não tem como sobreviver a esse poço com lanças afiadas, que é o odunes. Essa é a palavra em grego que define dores. Olha para você ver que complexidade. Tá bom? Então, o amor ao dinheiro é justamente esse homem que cai dentro de um buraco, mas o fato de cair dentro do buraco poderia trazer alguma esperança dele subir novamente ou alguém o ajudar. Mas o negócio é tão sério que esse buraco tem várias lanças super afiadas que ao cair, além dele se ferir todo, ele não consegue sair e perde a sua vida, ok? Então, nós terminamos a aula de hoje, é uma aula bastante rica. Espere aí pela semana, ao qual nós iremos postar mais um vídeo aí para o enriquecimento da sua vida. Espero ter alcançado os nossos objetivos, passando um conteúdo, passando um norte para você. São apenas 40 minutos, então nós temos que fazer uma aula bem enxuta, mas ricas em detalhes e observações. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família. Ficamos aí até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir. Amém? Deus abençoe você e sua casa.